pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio de número 97 do Control Pax Cast. E não como um fim, mas sim como um ciclo que se pausa, o último episódio do ano de 2025 e já trazendo um tema relevante que é a projeção do que você vai fazer em 2026. Qual tipo de empresário, qual tipo de empresa e qual a sua crença, pode-se dizer, a sua estratégia, sua visualização do negócio para crescer e estruturar mais ainda em 2026. Bom, gente, quando nós tratamos de crescimento, de alavancagem, de resultado, de diferenciação de mercado, nós trazemos conosco uma série de relevâncias. E essa relevância ela começa dentro de casa. E eu vos pergunto, você enquanto empresário, você enquanto negócio, me diz uma coisa, qual tipo de profissional você está sendo? Você está sendo aquele cara estratégico ou você está sendo aquele cara caro para a sua empresa, onde você vive ocupado, sem tempo, sem demanda, sem agenda, para fazer qualquer tipo de outra estrutura do que tange a parte de alavancagem propriamente dito da empresa, ou você simplesmente está atolado em demandas? Pessoal, todo empresário requer, de fato, um tempo estratégico, um tempo de operação, para que ele possa manter uma congruência estrutural da coisa, onde ele entende como a operação dele funciona, onde ele sabe para onde ele vai e o principal, se ele for um cara comercial, se ele for um cara de vendas propriamente dito, ele vai precisar entender quais são os gargalos que podem surgir dentro da operação, quais são as estratégias que ele visualiza enquanto crescimento e projeção de negócio para que ele consiga efetivar uma venda. Uma venda, de fato, ela não tem como surgir somente com conhecimento estratégico. Ela precisa de uma experiência operacional, ela precisa ter um entendimento de como funciona aquela rotina, aquela demanda, para que se possa usar isso como uma prova social, como um gatilho de fato, apresentando, contestando e atestando de fato que existe aquele resultado esperado diante de uma situação dessa. Então, hoje em dia, eu vejo muitas empresas focarem 100% no operacional, 100%. Empresários presos no operacional, sem conseguir ter uma estrutura, sem conseguir ter uma alavancagem, sem conseguir ter uma diferenciação de mercado a ponto de quê? A ponto de eu visualizar onde que eu quero chegar, como que será a minha estrutura daqui a um determinado período e quais resultados eu quero deixar no meu caixa. Quanto de dinheiro de margem eu vou manter para isso. Se você não visualiza o quanto fica no seu bolso, você infelizmente pode estar entrando num ciclo vicioso onde você olha para o faturamento, um valor bem considerável, onde você talvez não olhe tanto para os custos, onde a ponto você consegue visualizar que esses custos podem estar se sobressaindo ao que realmente deveria, e a sua margem ela fica cada vez mais espremida e você fica com um trabalho muito caro, com um nível de responsabilidade gigantesca, com uma operação grande para estruturar e para manter, e o seu resultado baixíssimo. Então, vos pergunto, vale a pena? É isso que se busca? Então, para que nós possamos crescer o negócio, para você visualizar essa projeção de negócio enquanto no ano de 2026 ou 2027, sucessivamente, nós devemos identificar quais são os pontos de venda, não menos importante, mas também identificar quanto de margem, quanto de resultado isso está nos deixando para que nós possamos cada vez mais manter uma empresa sólida, estruturada e lucrativa. Então, se você visualiza que hoje possui muito trabalho, rotina apertada, demanda de fato retraída, onde você não consegue ter um avanço, uma projeção, uma alavancagem, realmente é necessária a estruturação e a identificação desses pontos, desses gargalos, para que se possa sair da estratégia, do operacional, para irmos para a estratégia. Para visualizar onde nós estamos, onde nós queremos chegar, e não propriamente dito vivenciar somente o futuro, sem saber onde o seu negócio está caminhando, sem saber onde a sua empresa está avançando ou para onde ela está indo. Se é um fator positivo ou se é um fator negativo. A sua empresa, se é uma análise de indicador, se é uma identificação de possíveis resultados, você pode visualizar que ela está caminhando para um caminho próspero de crescimento, de avanço, de alavancagem, de exponencializar de fato a sua estrutura, inclusive os seus recursos financeiros, como ela pode estar indo à decadência, ou melhor, à falência, certo? Onde ela pode estar se retraindo enquanto mercado, pode-se dizer, por não ter uma competitividade de mercado, por não ter um preço equilibrado, por ter custos elevados e simplesmente você não conseguir
se comportar de forma lucrativa dentro da própria estrutura comercial que tange o mercado do seu setor, seja serviço, seja comércio, enfim. Mas hoje nós devemos visualizar e apontar os principais pontos, enquanto dentro de uma empresa, um deles é o caixa, a margem, o seu resultado, de fato, as suas pessoas e a sua estratégia de uso para que você possa crescer o seu negócio. Se você consegue visualizar esses 4 pilares de forma muito clara, de forma muito assertiva, você consegue delegar suas funções para as pessoas que estão com você, fazer com que essas pessoas sejam treinadas por você, sejam orientadas por você, a ponto de elas saberem qual vai ser o resultado esperado do seu negócio por uma estrutura muito bem elaborada, por um plano de estratégia muito bem elaborado, e você realizar de fato a obtenção, você ter esse resultado positivo, com a margem de lucro positiva, deixando o dinheiro no seu caixa. Então entende que tudo isso gira em torno de uma circunferência, onde acaba que você precisa visualizar todos esses pontos, esses dados, para ter essa assertividade, certo? Consiga visualizar isso de uma forma muito clara, de uma forma muito assertiva, que após você ter essa clareza, após você ter essa assertividade, você com toda certeza vai ficar muito óbvio e visual que a sua empresa ela vai conseguir prosperar. Você passa, pessoal, a sair de uma estrutura como é que eu posso dizer, retraída, certo? De não visualizar de fato como que está os seus resultados, as suas métricas, os seus indicadores, e você passa a visualizar uma projeção, você passa a ter previsibilidade. Essa é a palavra do ano. Por quê? Todo negócio precisa de previsibilidade. As empresas estão à beira de uma reforma tributária, onde diversos cenários irão mudar, diversos aspectos acontecerão, positivos e negativos, para quem não se adequar. Então, se você consegue visualizar essa adequação, você consegue manter essa conformidade, você passa a identificar e entender que o seu negócio, além de próspero, ele só precisava de alguns ajustes que possivelmente irão tracionar uma nova rota e trazer novos resultados para você. Então, diante desses cenários, desses fatores, quais seriam os pilares essenciais para que você pudesse, de fato, estar mudando? Lucas, em 2026 eu quero mudar. Eu quero realmente fazer diferente. Então, você semanalmente vai reunir a sua equipe, montar estratégias para cada uma delas, direcioná-las para onde elas deverão ir e o principal, após direcioná-las, você vai solicitar seus relatórios, indicadores, solicitar essas informações e fazer com que se possa, de fato, ter uma análise mensal ou semanal ou quinzenal, como se achar melhor, a depender de como será a sua estrutura, para que você possa estar muito claro de onde o seu negócio está caminhando. Se aquelas pessoas elas acatam mais atividades, elas recepcionarão de fato certas estruturas para que você possa cada vez mais delegar essas atividades e você, enquanto dono do negócio, passe a ser um cara mais estratégico. Você passe a visualizar a sua empresa, de fato, como algo que vai trazer uma prosperidade para você, enquanto empresa, e para a sua vida pessoal, de todos os seus colaboradores que fazem parte, de fato, da sua estrutura. Todas as empresas que buscam crescimento, que buscam avanço, os colaboradores também buscam esse avanço nela. Todos querem ganhar melhor, todos querem ter mais resultados, todos querem que a empresa cresça, mas para a empresa crescer, primeiramente, o dono precisa, além de acreditar no negócio e fazer com que o seu time acredite no negócio, ele precisa ter previsibilidade, uma visualização para onde o negócio está caminhando. Então, com essas pessoas, com a boa margem, com o custo contraído, com a lucratividade positiva, pode-se dizer, existindo de fato, e você treinando suas pessoas, você treinando seu time, a sua equipe, apresentando um direcionamento, elaborando um planejamento estratégico de onde se deverá caminhar, é onde você passa de fato a ter esse resultado e essa previsibilidade que tanto é mencionado. Um exemplo, uma estrutura de agenda para que você pudesse de fato ter um resultado diferencial, para que você pudesse, Lucas, como é que eu posso dizer para você, trazer uma nova estrutura de organização para dentro do seu negócio, de crescimento do seu negócio, você deve simplesmente focar em uma estrutura de 100%, 40% na estratégica, 30% em pessoas, porque você elabora um plano, você distribui esse plano para essas pessoas, você faz o acompanhamento desse plano com essas pessoas, você visualiza
Quais seriam os projetos, quais seriam como é que eu posso mencionar para você? Os indicadores a se avaliarem diante do que você foi delegado, diante do que você passou, diante do que você delegou para todo o seu time, e isso vai trazer com determinada clareza e objetividade onde você vai chegar e qual resultado você espera disso. Quando você consegue virar essa chave, você consegue visualizar esse jogo, você consegue com toda clareza e certeza ter uma nova experiência dentro do seu negócio. Quando eu falo experiência, eu não falo só de vivência, eu falo de resultados, eu falo de estrutura, eu falo de crescimento, de exponencialização de toda a sua cadeia empresarial, onde você avança, seus colaboradores avançam, a empresa propriamente dita ela avança, tendo uma rentabilidade diferente do que se espera de uma empresa que não tem processos bem definidos, que não tem clareza de onde ela quer chegar. Então entenda que a jogada de você, enquanto empresário, possuir uma empresa e estar 100% atolado em demandas, em agendas, em estruturas, você simplesmente não consegue pelo fato de você deve cada vez mais buscar novas estruturas de crescimento, novas estratégias de avanço para que você possa fazer o seu negócio prosperar e todos que estão com você crescer também. Beleza? Então, se você quer entender melhor, se você deseja saber como que você pode estar crescendo o seu negócio, como que você pode estar estruturando a sua empresa, visualizando quais são os gargalos, quais são os indicadores que você pode estar avaliando e metrificando para elaborar um plano de ação e começar a colher resultados, busque entender onde o seu negócio está, qual a clareza que você busca, qual o seu objetivo e a partir disso a gente traciona um plano, uma estratégia de como que você vai alcançar esse resultado. Então busque cada vez mais ter essa visão estratégica e busque cada vez mais também inovar dentro do seu negócio. Inovação hoje ela é vista como um fator negativo, dependendo do ponto de vista, pelo fato de muitos acharem que ela traz a substituição da mão de obra. Mas ela sendo utilizada de uma forma clara, coesa, congruente com a estrutura do negócio, ela traz, além de uma previsibilidade, ela traz com toda certeza, uma otimização da sua operação, uma eficiência operacional jamais vista. Muitas empresas hoje utilizam inteligência artificial, utilizam alguns chatbots internos, utilizam inteligência artificial também para não só operação, mas a título estratégico para otimizar os resultados, para fazer com que essa operação ela venha de fato a ter um avanço. Então, quando nós enxergamos esse jogo, quando nós enxergamos essas possibilidades de trazer para a gente toda essa estrutura de avanço do negócio, onde nós conseguimos virar a chave do nosso negócio e ver qual cenário a gente vai construir do presente momento até um futuro próximo. Nós conseguimos, de fato, ter essa clareza e essa apresentação do que nós buscamos, essa visualização do que nós idealizamos. Sem essa estratégia, sem essa estrutura, sem inovação, sem pessoas, infelizmente isso não é tão possível. Hoje vejo muitas empresas falarem que devo crescer, devo me estruturar, investir 100% em inteligência artificial, reduzir minha mão de obra, reduzir tudo, certo? Mas você está buscando uma eficiência operacional ou você está buscando simplesmente substituir máquinas por robôs? Isso vai ser uma assertividade? Há de fato assertividade na sua operação se você fizer isso? Então hoje em dia nós não podemos comparar negócios generalistas com a nossa empresa propriamente dita. Tem a missão, visão e valores muito bem claros do que você idealiza, do que você busca, saber onde você está e onde você quer chegar, para que após isso, após esse crescimento, após essa estrutura, você possa de fato ter um novo resultado do seu negócio, avançar cada vez mais e prosperar a sua estrutura, para que você possa dar esse resultado para si mesmo. Não existe nada melhor do que você conseguir se provar dentro de um processo, de uma estrutura, identificar quais foram os gargalos que você vivenciou e o crescimento que a sua empresa está alcançando. E isso não depende somente de pessoas, mas o tempo em que você estipula esse crescimento para que você possa alcançar esse resultado de forma assertiva, breve, eficiente e trazer o quanto antes esse resultado para dentro do seu negócio. Beleza? Pessoal,
100% focado em entender como que está o seu negócio. Busque fazer toda uma análise, toda uma internalização da sua empresa para saber quais são os pontos críticos atuais, quais são os que você deve dirimir, quais são os que você deve eliminar e quais são aqueles que vão conduzir por um determinado período ainda alguns processos até que você consiga ter assertividade na troca, na mudança, na efetivação de fato do seu negócio. Beleza? Gostaria de agradecer a todos vocês, desejar aqui um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, que 2026 seja repleto de muita paz, saúde e prosperidade, que nós consigamos cada vez mais manter essa estrutura de crescimento, visualizando onde nós estamos, onde nós queremos chegar. Beleza? Queria agradecer aqui também aos nossos patrocinadores que fizeram parte todo o ano de 2025 conosco, a Lockcert Digital, nossa certificadora digital, tem a Wise Cowork, que é a empresa de endereço fiscal e também de salas de reuniões. Temos também a A2P Partners, que é a empresa de blindagem patrimonial, sucessão patrimonial e recuperação tributária. Tem a WinPay, que é a operadora de cartão de crédito. Temos também a X-Tech, que é a empresa de controle e automação de ponto. Empresas estas que fizeram parte da nossa estrutura, apoiando, incentivando cada vez mais, disseminando conhecimento, estratégias e avanços para todo o mercado empresarial. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até 2026 com muitas ideias, com muitas estruturas e com muita inovação para que nós possamos cada vez mais prosperar os nossos negócios. Um forte abraço. Valeu!